When the waves Maya A inteligência dá um start, o pensamento cria a forma, o sentimento estabelece a qualificação e a vida, a palavra coloca em movimento e a atitude dá direção. Assim afirma Miramês em Horizontes da Fala, por João Nunes Maia. Os serpenteios da conversação, dependendo de quem conversa e como conversa, substituem o melhor medicamento para os enfermos, o melhor fortificante para os fracos, o melhor alimento para os famintos. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos, essa doutrina que é uma lei da natureza, que existe de toda a eternidade, é o nosso instrumento de pesquisa para estudar, compreender o Evangelho, a personificação do Cristo, a expressão de Deus em espírito verdadeiro. E assim, neste instante solene, agradecemos imensamente quem nos conduz até vocês, a Aline Gonçalves. Rogando a Deus que abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho, tudo dentro e fora de ti. Agradecemos imensamente a vocês, espectadores, assim como as empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos que nos auxiliam nessa imensurável jornada. Auxilia-nos seguindo em nossas redes sociais, curtindo nossos vídeos, compartilhando, comentando, se inscrevendo e colaborando, como aparece o QR Code, ora o Pix, o CNPJ do Instituto. Fique à vontade no que o seu coração pedir, porque tudo tem custos, tudo que fazemos é por amor, mas a energia sabemos que é filha do amor, mas não chega de graça. Assim, com equipamentos, nada conseguimos de grátis. Por isso temos custos para que possamos crescer e criar novas possibilidades para levar a informação que leva o consolo, o esclarecimento, a pacificação e os estímulos para a libertação. Então, nesta mensagem, que é apenas uma das telas de hoje, que nós vamos fazer diferente, fizemos 2 lives, como se fosse do meio para o fim desta obra. Hoje vamos retomar o começo e falar dos horizontes da fala e depois seguir a sequência conforme foi anunciado. Desde já, rogo a vocês que se acalmem, se asserenem, fiquem tranquilos e vamos viajar um tanto mais acerca dessas realidades incontestes. Mais uma vez, pela proximidade da data, nós vamos falar um pouco de Jesus como representante do Cristo, que é o governador supremo do planeta Terra, e da nossa consciência, que tem quase a idade do universo, que um dia
já foi células físicas do corpo de Jesus, em outros orbes, segundo Carlos Torres Pastorino. E quando na questão 45 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, no espaço, em forma de fluidos, ou no meio dos espíritos, ou no corpo dos espíritos. Porque nós somos frações da consciência crística, cuja mais sábia, a mais nobre, é o próprio Jesus como nosso mestre, modelo e guia. E assim, dentro da proposta de hoje, Horizontes da Fala. Vamos ver o que é na visão de Miramês. Depois, as palavras mortas. Vamos ver o que é isso. Pois a oscilação do verbo, a oscilação dessas palavras. Falar com humor. O que acontece quando falamos com humor? Sons articulados, quando nós articulamos os sons. E depois a comunhão das ideias que transformam-se em palavras. Pensamento se transforma em ideias, e ideias, nesta comunhão, torna-se o próprio verbo, a própria palavra. Então sejam bem-vindos para o Horizontes da Fala, a nossa régua Querer é Ser. Estamos na 7ª parte. Então, mais uma vez, vamos estudar. Na apresentação, é a própria obra Horizontes da Fala, o primeiro capítulo. A fala pode ser articulada na feição material, como pensada na ordem mais sutil, quase imperceptível. Então, nós vamos bem devagar. Então, a fala, como vimos, filha das ideias, que são filhas do pensamento, que são filhos da inteligência, e assim por diante. Então, a fala pode ser articulada, como eu estou articulando, falando com vocês, na feição material, para que nós possamos nos comunicar, como na ordem, ou como pensada na ordem mais sutil, quase imperceptível, quando eu estou orando, quando eu estou meditando, quando eu estou refletindo, quando eu estou introjetando alguma coisa, quando eu estou mergulhando na minha essência, quando eu estou investigando pelos olhos de ver, pelos ouvidos de ouvir. E só relembrando, esta fala não articulada é a que os nossos órgãos registram, nossas células, moléculas, átomos, tecidos, sistemas, nossos corpos, nossa vida de forma geral e tudo à nossa volta também. É a linguagem carreada ou carregada de amor, personificação da essência consciencial de cada ser. Começa o dia agradecendo ao Todo-Poderoso por mais um espetáculo maravilhoso do amanhecer. E sabemos que agradecer é colocar em prática nesse presente que é o dia, que o dia é um presente divino, uma oportunidade para recomeçar, para refazer, para aprimorar, para a construção de novas realidades. Então, antes que esse dia comece a raiar, comecemos nós a fazer planos. Deus trabalha sempre. O Cristo trabalha também. E eu devo imitá-los. Então, eu peço trabalho, peço bênçãos, oportunidade de trabalho no bem, e a gratidão é colocar em prática a pauta que eu pedi. Pedi bênçãos, oportunidades de trabalho no bem. A agradecer, louvar
é na ação. Então vamos começar agradecendo o Todo-Poderoso por mais um espetáculo maravilhoso ao amanhecer. E nesse amanhecer, sentimos, e também no Todo-Poderoso, nele, sentimos a vida sorrir por todos os quadrantes da criação. Isso é a arte da fé, é a vida para a saúde, é o caminho para a paz. Então, só voltando, então nós vamos começar o dia agradecendo ao Todo-Poderoso por mais um espetáculo maravilhoso ao amanhecer. Nós vamos estar agradecendo o espetáculo maravilhoso e ao Todo-Poderoso. Então, nesse espetáculo maravilhoso, sentimos a vida sorrir por todos os quadrantes da criação, que é do Todo-Poderoso. E quando assim agimos, sentir a vida sorrir em todos os quadrantes da criação, quando assim compreendemos, isso é a arte da fé, que é conhecimento em profundidade, conhecimento vivenciado. É via para a saúde. Então, é um caminho para a saúde. E, ao mesmo tempo, é o caminho para a paz. Não apenas para a saúde, mas para a paz. A paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então, o dever é lei da vida. Ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Então, nesse dia, nesse agradecimento ao Todo-Poderoso, vamos sentir a vida sorrir para nós em todos os quadrantes da criação, em todos os estágios do ser e do saber. E quando contemplamos, consciente do nosso existir e, ao mesmo tempo, do real objetivo de nossa existência, a nossa interação e permuta, isso será a arte do exercício de nossa fé. A fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito quando eu tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Então, contemplando a vida é o exercício da fé, a arte da fé, é via para a saúde, porque contemplando nós estamos interagindo, estamos permutando, estamos carreando possibilidades, estamos ofertando um tanto mais. E também é o caminho para a paz, porque eu estou trabalhando, agradecendo, louvando na ação. Na hora da fala, sintoniza os sons com a força do puro amor, para que a regência da conversa possa expandir a vida na multiplicação da própria vida. Então, se antes, pela arte da fé, eu contemplei, criei mecanismos para trazer mais vida para a minha vida, e na ação construir o caminho para a paz, agora, na hora de falar, a palavra articulada ou pensada, mentalizada, eu vou sintonizar os sons da minha fala articulada, e mesmo não sendo articulada, ela tem sons, com a força do puro amor. O amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, com a força do puro amor, para que a regência dessa conversa, verbalizada ou não, possa expandir a vida em nosso universo, em torno de nós, na multiplicação da própria vida. Como é isso? Inspira. Quantas vidas entrou para a sua vida, expandindo a vida? E agora, o que você vai fazer pela vida, na multiplicação desta própria vida que entrou em você? A sua oferta, a sua louvação, a sua gratidão, a sua ação. Então, na hora de falarmos, a palavra pensada ou articulada, vamos sintonizar com a força do puro amor, aquele que é paciente, que é sereno, que compreende,
que ilumina na ação. Então acrescentamos esse amor que gera e nutre, a lei que organiza e mantém, para que a regência da conversa possa expandir a vida, porque o Verbo é criador da própria vida, na vida de Deus, na multiplicação da minha própria vida e das vidas que me rodeiam também. Então, eu estou expandindo a vida no meu universo consciencial e fora, porque é uma interação constante, e multiplicando a própria vida, porque eu estou criando estados de expressão da vida no pensar. Pensamento é vida, sentimento é vida, palavra é vida. Pode ser morte também, tanto pensamento, quanto sentimento, quanto palavras. Mas estamos falando somente do positivo. Pensamento é vivificante. O sentimento ainda o qualifica um tanto mais. A palavra os expressa e a ação os personifica. Fala com prudência, criando ambiente de amizade onde estiveres. Fala com carinho, despertando interesse de esperança em quem te ouve. Fala com alegria e doa àquele que te ouve algo que, por enquanto, desconheces e sentirás quanto é valioso esse esforço, porque, em primeiro lugar, serás o maior beneficiado. Então, nós vamos falar com prudência, porque nós vamos pensar antes de falar, sentir antes de pensar, e nós vamos criar um ambiente de amizade onde estivermos, neste plano, noutros planos, nessa dimensão, noutras dimensões, na vigília, durante o sono. Fala com carinho. O que é carinho? Você vai expressar a sua ternura, a sua gentileza, a sua nobreza, fazer um gesto de carinho. Carinho é um mecanismo para levar uma encomenda, levar a gentileza, levar a cortesia, levar a afabilidade, a doçura, a ternura. Então fala com carinho, despertando interesses de esperança. A esperança é a doce presença do amor. E o amor é a força que gera e nutre e lei que organiza e mantém. Então nós vamos despertar interesses de esperança em quem nos ouve. Estamos falando com carinho e ao mesmo tempo despertar o interesses de esperança em quem nos ouve. Fala com alegria. A alegria abre espaços em nosso psiquismo para essa interação, para essas permutas incessantes. E doa àquele que te ouve algo que, por enquanto, ele desconheces. E nessa doação de alegria, de carinho, de gentileza, de doçura, do que nós nos dispusermos, nós vamos sentir o quanto é valioso esse esforço, porque, em primeiro lugar, seremos nós os maiores beneficiados. Se porventura a imprudência quiser se manifestar por intermédio de tua boca, sopra em direção à terra, sem nada dizer. A ajuda do pensamento ser-te-á bem melhor. O grande laboratório do chão transformará tua energia descuidada em força construtiva na sustentação do reino vegetal. Já tinha ouvido alguma coisa semelhante? Isso é maravilhoso. Então, se porventura a imprudência quiser manifestar por intermédio de nossa boca, por um vacilo,
por sairmos da sintonia das frequências benfeitoras, nós vamos, sem articular a voz, sem verbalizar, porque a imprudência está no comando. Então, e agora, nós não vamos abrir a boca para manifestar o que ela sugere, nós vamos soprar em direção à terra sem nada dizer. Soprar em direção à terra sem nada dizer. Pode agachar e ficar mais próximo, se sentir mais confortável. Mas não esqueça que quem agacha é as pernas, a coluna não se curva. Então desce, fica mais próximo, sopre na terra. A ajuda do pensamento ser-te-á bem melhor do que falar, do que lamentar, porque foi pego de surpresa. Então, no pensamento, corrige a imprudência, mude a frequência, mude a vibração, devolva à Terra, que esse laboratório fantástico, que é o laboratório do chão, vai transformar essa energia descuidada em força construtiva na sustentação do reino vegetal. Porque esta matéria mental está muito na dianteira, mesmo sendo perturbada em relação à terra, em relação ao vegetal. Os agentes da natureza, as forças elementais, que fazem parte do próprio pensamento, da própria imprudência desses sentimentos, eles serão dissociados e entregues aos elementais em planos menores que vão reordená-los na formação de adubos, de fertilizantes, de elementos construtores na sustentação do reino vegetal, porque eles vão transformar-se, porque nós direcionamos para a terra, em moléculas dos minerais, em átomos copartícipes dessas moléculas. Deus faz o verbo para que pudéssemos, Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar energias que por vezes nos faltam nas lutas de cada dia. Já observastes que, quando trabalhas em excesso, procuras sempre com quem conversar? É porque te falta algo que está no outro. São cotas doáveis de alma para alma. Sabias dessa realidade? É encantador, não é? Então, Deus fez o verbo, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse processo de expressão do verbo, o hálito divino sai do verbo, transforma-se em psiquismo divino, em mônadas, princípios inteligentes ou espíritos com E minúsculo, em matéria elementar, amor, substância, em éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, corpúsculos subatômicos, subreinos, corpúsculos atômicos, intrarreinos, nêutron, próton, elétron. E agora, éter físico, chegando aqui. Então, Deus fez o verbo, e esse éter físico transforma-se nos átomos, moléculas, reino mineral. Moléculas se unem, reino vegetal, se especializam, reino animal, pré-humano. Em todos eles, esse verbo, essa linguagem está sendo desenvolvida, até chegar no reino humano, a linguagem articulada, como nós estamos usando para falar com vocês. No reino animal tem a sua própria linguagem, assim como no vegetal e assim como nos demais. Então, Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar energias que, por vezes,
nos faltam nas lutas de cada dia. Trocar energias. O hálito divino, centro coronário, chega em nossa mente como pensamentos. Uma fonte inesgotável. Quando falo a vocês, eu estou transportando essa energia até vocês. Por isso que a palavra alimenta, nem só de pão vive o homem, mas da palavra bem dita, que vai levar vida, sentimentos, valores imortais. Já observaste quando trabalha em excesso, procura sempre alguém para conversar? E às vezes a gente não percebe. Depois da conversa, dependendo de com quem conversamos, saímos reabastecidos. É porque nos falta algo que está no outro, com quem vamos conversar, quem escolhemos, quem elegemos para essa conversa. São cotas doáveis de alma para alma. É uma fonte inesgotável existente em nós, porque estamos conectados com o cosmos por intermédio do centro coronário. Temos o nosso manancial, temos esse manancial que canalizamos e temos a interação por intermédio da mente com tudo que está à nossa volta também. Por isso, a palavra bem colocada é doação de vida. Estamos verbalizando o que sentimos, o que pensamos, ou seja, transferindo parte do nosso espírito para dentro de quem nos ouve, conforme Miramês. E só vale lembrar, de repente você está anêmico e após uma boa conversa, se refaz os exames, não dá mais anemia. O colesterol está alto. A boa conversa, você assimila e depois está na medida exata. E assim a cura e etc, etc. Porque nós estamos transferindo vidas. Lembra que nós estamos expandindo a vida e multiplicando a própria vida? E é isso que acontece quando falamos. Antes as ideias, antes os pensamentos, antes a inteligência, antes a nossa intuição, a nossa consciência. Nisso sentimos, nesse exercício, nesse diálogo, nessa doação, nisso sentimos o céu na terra e Deus em nós, na expressão da amizade que sai como raios do imenso sol do amor. Porque nesses diálogos nós vamos doar a cota que temos e fontes inesgotáveis que somos. Então nós nos sentimos no céu, na terra e Deus em nós. Nós nos sentimos, nisso sentimos o céu, fazendo isso, mesmo estando na terra. E ao mesmo tempo, Deus em nós, porque tudo são expressões de Deus. Na expressão da amizade que cai como raios do sol do amor. Então nós vamos sentir como instrumentos de Deus, porque se Ele é o hálito, Ele envia o hálito divino, Ele está se expressando por nosso intermédio. Então nós vamos sentir o céu na terra, porque pode ser a expressão de nossa consciência, que é o céu em nós, e ao mesmo tempo esse oásis divino, que é o Deus em nós. Vamos conversar bem, porque Deus e Cristo nos esperam para nos ouvir por meio da audição dos nossos semelhantes. Isso é muito sério. É o que acabamos de falar, que eles se expressam por nosso intermédio. Então vamos conversar bem. O bem de todos é o eterno princípio. Porque Deus e Cristo, que estão dentro e estão em tudo, nos esperam para nos ouvir por meio da audição dos nossos semelhantes, porque agora eles estão nos nossos semelhantes.
estão lá e nós estamos conversando com quem? Com Deus, com o Cristo, em todos os nossos semelhantes. E assim foi a apresentação. Se está gostando e ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite, se inscrevam. Se inscreveram e esqueceram de clicar no sininho para receber as notificações, clique no sininho. Se ainda não disse que gostou ou não gostou, faça esse gesto de amor. E façam, mais engrandecedor ainda, faça um comentário. Não importa se é apenas um oi, um muito obrigado, ou Deus o abençoe, ou apenas um emoji. O que vale é o gesto. E compartilhe o vídeo. Convide para as demais redes sociais, para o Telegram, para o Instagram, para a nossa Threads lá no Instagram, o Facebook, o Rumble. Inclusive, nós perdemos a monetização nesta plataforma. Se você se inscrever no Rumble, você está nos ajudando imensamente, porque lá os videozinhos são monetizados. A gente consegue algum recurso por lá. Então nós vamos se inscrevendo e mudando para lá. Em breves dias faremos as lives por lá também, ou elas acontecem simultâneas, aqui e lá. Mas qualquer coisa, pelo que nós estamos vendo, por essa perseguição, porque uns 50 pessoas se inscrevem, eles desinscrevem 49. Isso está acontecendo não só conosco, mas com muitos. Não sabemos o porquê, mas o nosso canal estava indo uma velocidade que era para a gente estar com mais de 1 milhão de inscritos. Mas por conta de 2 strikes, paralisaram o nosso canal e o alcance dos vídeos diminuiu basicamente 90%. Por isso que precisamos de vocês para compartilhar os vídeos, compartilhar os links, compartilhar a informação em nossas redes sociais. Vamos lá. Existem as palavras boas que favorecem bons frutos. Então, existem as palavras boas que favorecem bons frutos. Esqueci de falar aqui. Nós estamos agora no tema palavras mortas. Então, existem palavras boas que fornecem bons frutos, as negativas que produzem frutos deteriorados e as mortas, sem sentido, sem vida, sem nada. Conhece essas? Existem. Então, existem as palavras boas, as que vivificam, que estimulam, bem ditas ou ditas bem, que favorecem bons frutos, geram estímulos, doação de vida, alivia, leva informação. E existem as negativas, as críticas, a maldade, a mentira, a maledicência, etc., que produzem frutos deteriorados e vai adoecendo quem as pronuncia. E as mortas, sem sentido, porque elas não têm sentido algum, sem vida, porque não temos noção de coisa alguma, e sem nada, são vazias, por isso são mortas. Nada acrescenta nem em nossa vida, muito menos em quem nos ouve. Não são negativas, são apenas sem sentido, sem vida e nada carrega. No reino da palavra de luz, não haverá infecundidade. Ela nasce e renasce eternamente, explodindo vida em todas as direções, criando e sustentando amor por todos os ambientes, multiplicando e ensejando a caridade como mãos de Deus na força do Verbo. Então, no reino da palavra de luz, já tinha ouvido falar que a palavra tem um reino, e agora no reino da palavra
que não é só no reino da palavra, mas da palavra de luz. Então, além de existir o reino da palavra, existe o reino da palavra de luz. E nesse reino da palavra de luz, não haverá infecundidade. Não tem palavras sem sentidos, nem sem vida, nem sem nada. Então, não haverá lá, não existe nesse reino infecundidade. Todas as palavras são fecundas, porque estamos no reino da luz. Lá a palavra nasce, porque ela nasce das ideias, que nascem dos pensamentos, que nascem da inteligência, que nascem da vontade e etc. Dos desejos, das virtudes. Lá ela nasce e renasce eternamente, num contínuo infindo. E sempre explodindo vida em todas as direções. Em nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual, ou em todas as dimensões do ser e do saber, gerando desde o átomo primordial ao imensurável, porque nós nos conectamos com todas as nossas vivências quando pensamos, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Por isso, se estamos nesse reino, não há infecundidade e a nossa palavra nasce e renasce eternamente, explodindo vida em todas as direções ou dimensões. Criando e sustentando o amor. Por que criando e sustentando o amor? Porque o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Então nós vamos criar e sustentar o amor. Nós vamos reunir uma porção de mônadas, gravar nelas os nossos valores e transformá-las em amor por todos os ambientes. Então nós vamos criar e sustentar o amor em todos os ambientes. Eu posso levar o amor como força que gera e nutre, dependendo do ambiente, ou como lei que organiza e mantém. Então eu levo como algo que alivia ou como algo que norteia o ambiente. E ainda vou multiplicar e ensejar a caridade, que é um processo de autoiluminação ou de libertação das consciências. E vou fazer isso multiplicando e ensejando a caridade como mãos de Deus na força do verbo. Porque eu estou usando o verbo para fazer isso. Mas eu estou ensejando, multiplicando e ensejando a caridade, que eu vou multiplicar a caridade num processo de libertação consciencial, de autoiluminação, para que nós possamos ir para o reino da palavra de luz. E vamos fazer isso como se fossem mãos de Deus na força de nosso verbo, porque ele expressa-se por meio de nós. A mente não nos pertence, pertence a ele. O mecanismo dela também pertence a ele. O nosso próprio verbo, como nós vamos ver nessa sequência, que ele fala por nosso intermédio quando as palavras são bem articuladas, são bem ditas. As palavras são mais que o teu filho, maiores que o teu dinheiro e bem mais valiosas do que os teus alimentos. Sabiam disso? Se já lestes a obra, com certeza sabiam. Então, as palavras, filho das ideias, lembro mais uma vez, filho dos pensamentos, das inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual, do nosso desejo, de nossas imaginações, de nossas memórias, vontade, virtudes. As palavras são mais que o teu filho, porque são nossas filhas. As ideias também são nossas filhas, assim como os pensamentos. E elas são maiores que o nosso dinheiro, muito maiores. E bem mais valiosas que os nossos alimentos, porque a palavra nutre quando bem articulada, quando enriquecida pelas nossas virtudes e principalmente confirmada pelas nossas ações. A vós pertence a dinastia dos dons de ouro
que o Evangelho denomina talentos. Então, a voz pertence à dinastia dos talentos e o impulso dos sons que direcionamos aos outros, como sopro de vida, é aureolado pelos nossos sentimentos. Quando vibra neles a força do amor, o ambiente nos faz esquecer a terra e respirar mesmo nela a fragrância dos céus. Então, a voz pertence à dinastia dos dons de ouro. O que são esses dons de ouro? A dinastia dos talentos, que o Evangelho chama de talentos. E o impulso dos sons, porque a voz é o som, é o verbo, e o impulso desse verbo, dessa voz, que direcionamos aos outros, como sopro de vida, esse impulso, esses sons, são aureolados pelos nossos sentimentos, porque os sentimentos qualificam os pensamentos que transformam-se em ideias que vão culminar-se em palavras que vai fluir pela nossa voz. Então, quando vibra neles, nesses sons, a força do amor, como nós falamos, a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém, o ambiente nos faz esquecer a terra, como se estivéssemos no céu, como nós vimos ali atrás. E respirar mesmo nela, como eu estou aqui falando com vocês agora, a fragrância dos céus de nossa consciência, do reino de Deus em nós, onde estão Deus, o Cristo, o Evangelho e a conexão para tudo quanto existe na criação. Para o iniciado, desaparecem as distâncias. Quando quer falar ao outro, não precisa servir-se do ar como veículo. Serve-se da energia cósmica que desconhece as barreiras do tempo e do espaço, tomando forma quase física aos ouvidos do receptor. Essa energia cósmica obedece à vontade do emissor da mensagem. Quantos de vocês que já nos pediram auxílio e ouvem como se estivéssemos dentro de vossa consciência, de vossas mentes, ou ao vosso lado? Algum conselho, uma palavra de estímulo, um toque, um abraço? Quantos que já nos viram materializados? Qualquer um pode fazer isso, como vocês estão vendo. Mas temos que iniciar. O que é o iniciado? É alguém que assumiu o compromisso com o bem, com a verdade, em primeiro lugar, com a verdade, com o bem, e filho do bem, a benevolência, com a bondade, filho da bondade, a beneficência, e ao mesmo tempo, o bem de todos, o eterno princípio. Então, iniciado nas coisas transcendentes. Então, iniciado, eu, você, qualquer um de nós, para nós desaparecem as distâncias, porque eu posso comunicar-me com vocês e vocês comigo, ou eu com Miramês, com Leon Denis, com Joana de Angelis, com Emmanuel, dependendo da minha intenção, das minhas frequências, dos meus propósitos, dos meus valores. Então, quando eu quero falar com outro, com planos mais aquém de onde eu estou e além, ou com vocês, com qualquer um, eu não preciso servir-me do ar como veículo, porque eu não estou próximo de vocês. Eu me sirvo da energia cósmica, o éter cósmico que transporta a nossa voz. Curioso é que nós vamos construir o mecanismo por intermédio das fulgurações da nossa consciência, que chega em nossas mentes como algo com milhões de cores e qualificações, de tons e matizes, que vão transformar-se em vibrações, e as vibrações se transformam nos sons, e os sons
vai embarcar na estrutura do éter, e vai viajar para o cosmos. Agora, para chegar até vocês, é pela estrutura do ar. Se eu estiver falando com vocês sem a linguagem articulada, o meu som, a palavra pensada e não verbalizada, está viajando pelo éter e não pelo ar, pelo éter cósmico. Quando eu falo com vocês aqui no estúdio, eu estou falando, o microfone capta, a mesa de som modula, passa para o computador, que transmite pela internet, que chega à sua residência, que o seu modem vai captar o sinal e via cabo vai levar a sua TV ao seu computador ou pelo Wi-Fi, levar também ao seu computador, à sua TV, ao seu celular, e aí você me ouve. Isso é simplesmente, bem simplificado o mecanismo, mas é mais ou menos por aí. Então nós não precisamos, porque vamos usar a energia cósmica. Ela desconhece essa energia cósmica, o éter cósmico, as barreiras do tempo e do espaço. E a nossa voz vai tomar uma forma quase física, articulada aos ouvidos do receptor. Ele pode ouvir de fato, ou sentir uma inspiração, sentir uma energia que o envolve, que o acalma, que o ergue. E essa energia cósmica obedece à vontade do emissor da mensagem. Se eu estou enviando para você um gesto de carinho, um gesto de ternura, um gesto de compaixão, ninguém consegue desviar isso. O endereço é o seu. Ela não é pirateada. Ninguém consegue desviar a palavra, o amor, o carinho, o gesto que nós estamos endereçando para você, seja para quem for. Por isso que quem ora para um doente, mesmo o doente não sabendo, chega nele. E a melhora é testificada pela ciência médica. E assim terminou Palavras Mortas e Palavras Vivas. Ou palavras benditas e palavras malditas, ou ditas mal e palavras mortas. Agora a oscilação do verbo. Os sons da palavra são verdadeiramente uma música na qual deve existir tons e semitons, graves e agudos. A escala não obedece às notas famosas da música da terra, mas sua ascendência e descendência é infinita, de acordo com quem fala e de como emprega as possibilidades na execução da voz. Então, os sons, como nós já falamos, já ficou bem claro, os sons da palavra são verdadeiramente uma música na qual deve existir tons. Ora eu aumento um pouco o tom, ora eu baixo o tom, semitons, ora a minha voz fica mais grave, ora fica mais aguda, dependendo da minha habilidade com o mecanismo da própria fala. A escala não obedece às notas famosas, às 7 notas musicais que nós vemos aqui na Terra. Então, a sua ascendência antes delas, infinitas notas, e depois delas também. A infinita escala. Então, os nossos ouvidos registram até tantos decibéis. Abaixo desses, ou acima, os ouvidos perispirituais continuam registrando. Os ouvidos de ouvir da consciência registram o que o perispírito não consegue, assim como os ouvidos da mente registram, ou melhor, que o perispírito não consegue, e os da consciência, o que a mente não consegue captar.
Por isso é o que Jesus disse-nos: ouça quem tem ouvidos de vir. Se eu tentar ouvir com esses, não consigo, deixo esses, vou para os ouvidos perispirituais. Não consegui, ouvidos mentais. Não consegui, ouvidos da consciência. Então, de acordo com quem fala e de como expressa as possibilidades na execução da voz, é que isto vai acontecer. Esses tons, semitons, graves, agudos, aquém e além daquilo que conhecemos como sons. A palavra educada é o alvorecer da luz no coração. Se conversares somente assuntos construtivos, a tua aura se enriquecerá com a policromia divina, criando em torno de ti uma defesa individual, certamente ajudando a quem te ouve no mesmo sentido. E se falares coisas incompatíveis com a moral evangélica, perfurarás a tua própria atmosfera energética, deixando o ladrão assaltar-te como fantasma da inquietação. Então, a palavra educada, que tudo que nós estamos tentando passar para vocês e ao mesmo tempo nos educar, é o alvorecer da luz no coração. Lembra a palavra no reino da luz? Então, agora, quando educada, estamos lá no reino da luz. E ela vai ser o alvorecer daquela luz do reino das virtudes, que é o reino da luz, agora em nosso coração mental e emocional superiores, até conseguir chegar no coração físico também. Então, se conversarmos somente assuntos construtivos, a nossa aura se enriquecerá com as múltiplas cores do Estatuto Divino, essa policromia divina. Então, ela vai ter milhões de cores, que são cores divinas. Então, nós vamos criar em torno de nós uma defesa individual, porque água e óleo não se misturam. Algo construtivo com o destrutivo não tem compatibilidade. Então, duas coisas diferentes não ocupam o mesmo espaço. O positivo não permite o negativo. A verdade não permite a mentira. A bondade não permite a maldade. A benevolência não permite a maledicência estar no mesmo espaço, com a mesma função, ou semelhante função. Então, nós vamos criar em torno de nós essa atmosfera e certamente ajudando a quem nos ouve no mesmo sentido, nesse processo de educação e de expressão do verbo de forma iluminada. E aqui dando sequência, e se falarmos coisas incompatíveis com a moral evangélica, o fazer a outro que gostaríamos que nos fizesse, e amar a todos como a nós mesmos e assim por diante, eu vou perfurar a minha própria atmosfera energética, que é a minha aura. Ela vai ficar com furo, com brechas, e vai deixar o ladrão assaltar-me. Os pensamentos, os sentimentos, as palavras perturbadoras e até outros seres, como o fantasma da inquietação, que ora, ou vez por outra, chega à nossa porta por conta dessas invigilâncias. E ainda ombrearás com a responsabilidade dos danos causados pela tua sugestão inferior aos que te ouvem. E ainda nós vamos carregar a responsabilidade em nossos ombros pelos danos que causarmos, porque nós vamos abrir o espaço quando é negativo, são incompatíveis com a moral evangélica, vai gerar um desconforto, um transtorno, e a responsabilidade em quem está ouvindo essa palavra deprimente, deseducada, inferior, a responsabilidade é totalmente nossa. O sábio fala pouco,
mas fala bem. E isso acontece porque sabe que suas palavras são pérolas preciosas, que não podem ser desperdiçadas. São ouro que ornamenta a boca de quem fala. No entanto, ilumina e limpa os corações de todos os que as ouvem. Então, o sábio fala pouco. E eu quero chegar não apenas ser o sábio, mas eu quero chegar a ser o sábio dos sábios. Você sabe quem é? Certa feita, Sócrates viu falar que tinha alguém mais sábio do que ele. E ele teve curiosidade e foi até lá. Ou alguém veio até ele. Cada um que conta um conto aumenta um ponto. Imagine que você, ou imagine simplesmente um sábio, que viu falar que tinha um que sabia mais do que ele foi até lá. Chegou e questionou: é verdade que tu és o sábio dos sábios? Ele ficou em silêncio, porque o sábio fala pouco. Ele perguntou pela segunda vez, continuou em silêncio. Pela terceira, ele rompe o silêncio, olha serenamente e fala: eu não sei o que dizes, mas a única coisa que eu sei é que eu sou o que penso e vivo o que falo. É o último capítulo, o último item do último capítulo do nosso segundo livro. Eu sou o que penso e vivo o que falo. E o livro é o roteiro que fiz para eu percorrer, para a minha autoiluminação. Se servir para você, faça bom uso também. Então, o sábio fala pouco. Eu quero chegar a essa condição. Mas fala bem, porque não adianta falar pouco e não falar bem. E isso acontece porque sabe que suas palavras são pérolas preciosas. Estamos aprendendo isso. Que não podem ser desperdiçadas, malditas, ditas mal. São ouro que ornamenta a boca de quem fala, ou lixo que vai gerar elementos deprimentes. No entanto, ilumina e limpa os corações de todos, não disse desse ou daqueles, que as ouvem. Mas precisa ser palavras sábias, palavras de ouro, do reino da luz. Então vai limpar os corações, que é o mental, o emocional abstratos, que antecede a própria mente, e quando chega agora na mente, a expressão das intuições ou virtudes para transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras e culminar nas ações, porque a vontade vai abraçar a mente, transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, conforme Miramês. E vai iluminar e limpar os corações de todos aqueles que nos ouvem. E pode ser até o coração físico também, dependendo de nossa moral e de como falamos e vivemos. A comunicação entre as criaturas é, por excelência, um fenômeno valioso que, aperfeiçoado com o Cristo, cura enfermos, levanta caídos, estimula a vida por onde quer que seja. Os serpenteios da conversação, dependendo de quem conversa e como conversa, substituem o melhor medicamento para os enfermos. Então, os serpenteios da conversação, dependendo de quem conversa e como conversa, substituem o melhor medicamento para os enfermos, o melhor fortificante para os fracos, o melhor alimento para os famintos. Foi a tela ou a leitura inicial. Foi o que mais nos chamou a atenção na aula como um todo. Então, a comunicação entre as criaturas é, por excelência, essa comunicação, um fenômeno valioso que,
quando nós aperfeiçoamos com o Cristo, vai curar os enfermos, porque nós estamos expandindo, multiplicando a vida na própria vida. Nós vamos levantar os caídos, porque vamos levar força, vitalidade, vida, porque é o Evangelho, a palavra é o nosso Evangelho, o Verbo Criador. Então ela vai estimular a vida por onde quer que seja, em todas as dimensões do ser e do saber. Os serpenteios da conversação, tons, semitons, grave, agudo, sabedoria, saber falar. Então, os serpenteios da conversação, dependendo de quem conversa e como conversa. Não é só da conversa, mas como eu estou conversando, vai substituir o melhor medicamento para os enfermos, porque vai levar vitalidade que alivia e reconstrói tecidos. E, ao mesmo tempo, forças e estímulos para mudar a causa. Alivia, reconstrói tecidos, cura o efeito. E o estímulo, exemplificação vivenciada, vai curar a causa. Então, o melhor fortificante para os fracos. Os estímulos para o entusiasmo, para a vida, para a coragem, etc. O melhor alimento para os famintos. E pode ser os fracos desnutridos também, porque se é o melhor alimento para os famintos, também um fortificante, a medicação para quem se encontra anêmico, enfraquecidos. Porque nós sabemos disso. Porque fale do Evangelho Divino aos teus órgãos, ou pregue o Evangelho Divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Como se perguntássemos, como fazer isso? Sem que o seu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco orgânico para o bem. E nós sabemos agora, o pensamento purificado, os sentimentos, a linguagem não verbalizada, a comunicação com os órgãos, a vontade comandando o barco orgânico para o bem, falar a verdade, sentir o que fala, pensar o que sente e fazer o que falou. E agora, falar com humor. A cara fechada predispõe a alma a alimentar corrosivos que volitam sem cessar na atmosfera da Terra, que atraímos por simples invigilância dos sentimentos. E depois que estes se agregam no organismo ou se impregnam no nosso campo de força individual, o custo é bem maior para que possamos expulsá-los do nosso convívio. A conversa requer muitos cuidados para ser instrumentos de paz. Os implementos da fala são os sentimentos que nela depositas. Então, a carranca, a cara fechada, predispõe a alma a alimentar corrosivos que volitam, que estão em torno de nós, sem cessar na atmosfera da Terra. Imagine todos os pensamentos perturbados volitando em torno, buscando frequências. E que atraímos por simples invigilância dos nossos sentimentos. Sentimentos que qualificam os pensamentos que compõem as ideias que transformam-se em palavras. E quando isso acontece, depois que estes se agregam ao organismo psicobiofísico, ou se impregnam no nosso campo de força individual, na nossa aura, em todas as suas dimensões, o custo é bem maior para que possamos expulsá-los de nosso convívio, porque somente com a verdade se desmancha os elementos da mentira.
somente com a bondade os da maldade, da benevolência os da maledicência, e assim por diante. E para isso temos essa pauta. A conversa requer muitos cuidados para ser instrumentos de paz, para nos devolver a paz que perdemos. Então ela requer muitos cuidados para ser instrumento de paz, porque instrumento de perturbação não precisa de cuidados. Agora, os implementos da fala são os sentimentos que nela depositamos, ou depositarmos. Então, os implementos de nossa fala são sentimentos que nela depositamos. Então, quando eu tenho vontade de agir, eu recebi uma força e estímulo de minha consciência, que nós chamamos de intuição. Ela é incorporada na vontade, a vontade achega-se à mente, entrega a encomenda, um pensamento, que vai gestar a ideia, que vai terminar na palavra e que vai culminar na ação. Então, sem que a vontade abrace por completamente, transformando-se em pensamentos, em ideias, em palavra, em ação, nada haverá, conforme Miramês, e nós já vimos em Horizontes da Mente. Ou, melhor, pode estar em Força Soberana. Não, foi Horizontes da Mente, já lembrei, já passamos por lá. Se benéficos, os sentimentos, se benéficos, brilharás como a luz. Se maléficos, envolverás em trevas os sons e assuntos que pronuncias. Então, se os implementos da fala são os sentimentos que nela depositamos, e a conversa requer muitos cuidados para ser instrumento de paz, se os sentimentos forem benéficos, brilharão como luz, veios do reino da luz, da palavra de luz. Agora, se maléficos, envolverás em trevas os sons e assuntos que pronunciam. E o que acontece depois? Se ainda não terminastes o curso de educação da mente na formação das ideias, seleciona pelo menos o que falas aos outros, pois o lixo dos maus pensamentos deve ficar, por lei, com quem pensou. Lembra daquela situação? Falei. Falou? Pensou que foi com outro? Ficou contigo. Se o outro não estava na frequência, se ele está na condição, ore pelos que vos persegue e calunia. Faça o bem a quem te deseja o mal. Ame quem te odeia. É como se fizesse a curva e voltou para o seu Criador. Então, se ainda não terminamos o curso de educação da mente, na formação das ideias evangelizadas, baseadas no reino da luz, selecionemos pelo menos o que falamos aos outros, porque sabemos que irá e voltará, multiplicado de possibilidades ou de tormentos. Pois o lixo dos maus pensamentos deve ficar por lei com quem pensou. Assim, toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo, segundo Dias da Cruz. E não sairá de nós enquanto não corrigirmos até o último pontinho da lei. A natureza íntima se encarregará de expulsá-lo com alguns danos no campo biológico, ou entregá-lo à subconsciência, que o fechará no seu baú misterioso, aguardando a oportunidade de transformá-lo em lições grandiosas para a alma. Será um câncer?
a úlcera, um infarto, um AVC, não sabemos, mas é algo parecido. Então, a natureza íntima se encarregará de expulsar. Expulsar quem? O que nós criamos, o lixo, a perturbação. Então, a natureza íntima se encarregará de expulsá-la. A natureza íntima é as nossas virtudes, os nossos valores. Só que vai ficar alguns danos no campo biológico. Quando não acontecem os danos, ou vai entregá-lo à subconsciência, quem governa o corpo biológico. Se perceber que vai matar o corpo naquele momento, ela segura e mais tarde que ela vai fechá-lo num baú misterioso, encapsulá-lo, o lixo, aguardando a oportunidade de transformá-lo em lições grandiosas para a alma. Mas eu não fiz nada. O que eu fiz, Senhor, para merecer tal coisa? Quem bate, normalmente nunca se lembra. Quem apanha, jamais se esquece. É o ditado popular. O bom humor é uma força divina a nosso favor. Um copo de água fria que bebes ou ofertas com alegria no coração, que transcende a todos os problemas, que esquece todas as ofensas, que faz da esperança a sua realização. Então, o bom humor é uma força divina a nosso favor. Mas o mau humor, o contrário. Então, o bom humor é como um copo de água fria que bebemos ou que ofertamos com alegria no coração. E ele transcende esse bom humor a todos os problemas. Que ele soluciona, ele transcende, ele está acima de tudo isso. E ele, o bom humor, esquece todas as ofensas, que faz a esperança, que faz da esperança, a doce presença do amor, a sua realização. A realização do bom humor, a esperança. Então, vale repetir, então, o bom humor é uma força divina em nosso favor. Tem o poder de um copo de água fria que bebemos ou que ofertamos com alegria no coração. Você já sabe o contentamento indizível que temos. Esse bom humor transcende a todos os problemas, que esquece todas as ofensas, que faz da esperança a sua realização, a esperança de dias melhores. Pode ser curado de quaisquer enfermidades, como também curar os outros, e se queres garantir a tua eficácia, ajunta ao humor elevado a palavra na disciplina evangélica. As nossas conversações ficam gravadas em toda a nossa estrutura espiritual e física, irradiando-se por onde passamos. Então, nós podemos curar quaisquer enfermidades, se não disse essa ou aquela, as nossas, e como também curar os outros, auxiliar os outros na cura de suas enfermidades. E se quisermos garantir a maior eficácia disso, ajunta ao que estamos falando o humor elevado na palavra. Eu vou juntar o humor elevado com a palavra. O humor elevado, algo divino. Então, na disciplina evangélica, fazer a outrem o que gostaria que nos fosse feito. Quem me vê, vê o Pai. Vejo a obra, vejo Deus. As nossas conversações, porque eu juntei ao humor à palavra para curar-me, curar o enfermo,
ficam gravadas, as nossas palavras ficam gravadas em toda a nossa estrutura espiritual e física, as nossas auras espirituais e também a aura física, porque temos a aura vital, irradiando-se por onde passamos. Miramês fala que é mais ou menos, num cidadão comum, 20 metros de extensão. Nesses 20 metros nós captamos ou somos influenciados e influenciamos por onde quer que passarmos. Conscientes desta verdade, procuremos pensar e falar melhor cada dia, a cada hora, a cada minuto e segundo, que a vida nos promete vida. E assim terminamos mais essa lição. Mas só esse tópico, já tem mais o último. Então, conscientes dessa verdade, procuremos pensar e falar melhor a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, que a vida nos promete vida. Porque a palavra gera vida, porque ela está expressando ou é a transformação das ideias que são seres vivos. Os pensamentos são seres vivos. A vontade é um ser vivo que gestou o pensamento. Os desejos são entidades que tomam a forma correspondente. As inteligências são entidades. Tudo é vivo. Então, conscientes dessa verdade, vamos procurar falar, expressar nossa consciência ou ser instrumentos de expressão de muitos outros seres. Sons articulados e depois mais outro tópico, falta 2. Se já ouvistes falar das benfeitoras massagens orientais, já ouvistes? Então, se já ouvistes falar das benfeitoras massagens orientais, medicina oriental, medicina chinesa, da acupuntura e de determinados exercícios rítmicos, yoga, por exemplo, para que seja liberada a energia coagulada em determinados pontos do corpo, é bom que saibas que a palavra educada de um iniciado produz os efeitos mencionados e ainda mais, porque estimula em quem ouve, como em quem fala, um alcance maior na aquisição da fé, e esta faz vibrar com grande vigor os centros de força, que acionam as glândulas internas na secreção de variados hormônios, garantindo um bem-estar indizível ao coração. Então, sabemos do valor dessas massagens orientais para fazer esse processo descongestionar algum tipo de energia coagulada em nossos corpos. A acupuntura que não faz senão liberar o coágulo. Dor é energia coagulada por intermédio das agulhas, do moxabustão e de outros mecanismos. Nós vamos liberar os exercícios rítmicos do yoga e de outros meios, para que seja liberada a energia coagulada da fibromialgia, por exemplo, em determinados pontos do corpo, que está dilacerando nossa alma e os nossos corpos também. Tudo isso tem o seu valor. Agora, é bom que saibamos que a palavra educada de um iniciado produz os efeitos dessas terapêuticas mencionadas e ainda mais. A palavra bendita, porque estimula em quem ouve, como em quem fala, estimula o quê? Um alcance maior na aquisição da fé, o pleno saber, e esta fé faz vibrar com grande vigor
os centros de forças, do coronário ao Kundalini, que acionam esses centros de força, as glândulas internas. Nós já falamos deles, falamos delas, na secreção de variados hormônios, a ocitocina, etc., para acalmar-nos, garantindo um bem-estar indizível aos nossos corações. Mas se não soubermos fazer isso, nós precisamos ontem começar o curso. Conhecer para educar. Porque se eu não sei o que é a mente, por isso começamos com horizontes da mente, para depois falar do horizontes da fala, para depois falar do horizontes da vida, que é uma sequência que o autor construiu para nos ajudar. Então, sem essas realidades, vamos ficar com todo respeito dependente de certas situações das massagens orientais. Eu vou lá, faz a massagem, melhoro, não mudo, pioro de novo. Faço a aplicação da acupuntura, melhoro, não mudo, piora tudo outra vez. Vou nas aulas de yoga, mas depois não mudo o meu comportamento na vida, vai ajudar também. Agora, se a yoga faz parte da minha vida, aí muda totalmente. Vai liberar essas energias momentaneamente. Agora, a palavra educada, quando nós nos iniciamos nas estradas de Jesus, além de estimular quem ouve e quem fala, ela vai, por conta da fé, de eu saber o que estou fazendo, vai fazer vibrar com grande vigor os meus centros de forças, as 972 pétalas do centro coronário que nos liga ao divino, ao cosmos, ao hálito divino. As 96 do centro frontal a serviço da inteligência, da imaginação, da memória, dos pensamentos, desejos. Os 16 a serviço da fala. Os 12 a serviço das emoções, dos sentimentos. Os 10 a serviço dos instintos. 6 a serviço da força vitalizadora. Os 4 da força criadora. E os 3 dos agentes da natureza. Então, ao alcance maior, a fé vai fazer vibrar com maior vigor esses centros de forças que vão acionar as glândulas internas na secreção de determinados hormônios que são leis para pacificar, reordenar as situações, que vão garantir o bem-estar indizível, que não tem como explicar, ao meu coração, tanto interno quanto o meu coração físico mesmo. Na verdade, a boca foi feita também para comer, mas alimentar não é, porventura, uma conversa em dimensão diferente com os órgãos? E se estiveres disposto a conversar bem com teu organismo, sabe escolher teus alimentos em conformidade com a harmonia da criação. Estuda a natureza, que é sábia em culinária, perfeita. O teu laboratório é incomparável na concentração de vidas para a vida. Então, na verdade, a boca foi feita também para comer. Então, nós vamos triturar. Só que na hora que você está triturando os alimentos, você está dialogando com os alimentos para que eles se transformem naquilo que você realmente quer que aconteça? Seu alimento se tornando medicamentos, fortificantes, forças pacificadoras? Ou apenas come maquinalmente?
Então, a boca foi feita para comer. Então, na verdade, a boca foi feita para comer, mas alimentar não é conversar com os nossos órgãos em diferentes estágios dimensionais. Então, eu estou dialogando com o alimento, eu estou conversando com o meu corpo, porque isso é uma linguagem. No mastigar milhões de seres, a saliva em si é o meu sentimento, é o meu pensamento que transformou-se em leis, em enzimas, em hormônios, que estão orientando o que eu estou comendo. De acordo com o que eu estou mentalizando de beleza, de leveza, do peso ideal, de resistência, de fortalecimento, de expansão muscular, por exemplo, transformar gorduras em músculo, eu preciso ter essa linguagem na hora da alimentação. E se eu estiver disposto a conversar com o meu organismo, eu vou escolher os alimentos, porque alimento é informação, é um diálogo, o próprio alimento. Vou escolher meus alimentos de conformidade com a harmonia da criação. Eu vou escolher o que o meu corpo necessita, o diálogo que ele precisa receber, o estímulo. Eu vou estudar a natureza que é sábia na culinária perfeita, para que eu possa fazer isso, trazer os espécimes com as expertises concernentes à minha necessidade, e não apenas comer por comer, ou comer por prazer ou por hábito. O laboratório da natureza é incomparável na concentração de vidas incontáveis para a nossa vida. Agora, se eu trouxer vidas desqualificadas, vai adoecer nossa vida e não manter ou curar a nossa vida. A linguagem bem ordenada em níveis superiores é uma fonte de alimentos espirituais que o futuro próximo nos dirá com a chancela da ciência oficial, confirmando assim o que já falava Jesus há quase 2000 anos atrás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, a linguagem bem ordenada, em níveis superiores, virtudes, pensamentos transcendentes, sentimentos de amor e perdão equânimes. Então, ela é uma fonte de alimentos espirituais, porque eu estou trazendo via centro coronário, via consciência máter, algo para iluminar a minha mente, iluminar os meus corpos, iluminar a minha vida. Que o futuro próximo vai nos dizer, e com a chancela da ciência que vai comprovar isso na prática, confirmando assim o que já falava Jesus há quase 2000 anos. Eu fui fazer as contas, porque ele começou a falar isso com 30 anos. Então, se foi com 30 anos, nós estamos em 23, então ainda não deu os 2000 anos. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quer dizer, tudo que está de conformidade com a lei divina. Porque nós somos a boca de Deus em miniatura. Nós vamos ver isso. A nossa mente é a mente de Deus em miniatura. A nossa boca é a boca divina também, porque ele está se expressando por nosso intermédio. A boca do homem é a boca de Deus para o serviço do amor. Tu és filho da grande luz, como nós e todos os departamentos da criação infinita. Então já respondeu. Então a boca do homem é a boca de Deus para o serviço do amor. Agora, se não for para o serviço do amor, já não é a boca de Deus. Somos filhos da grande luz, do Supremo Arquiteto, como todos os seres e departamentos da criação também. Então todos os seres merecem igual respeito à palavra educada para com eles dialogarmos. O Senhor está fora e dentro de nós.
e é bom que deixemo-lo comandar nossa fala. E eu estou fazendo isso. Como aqui no estúdio, tudo que está acontecendo. Você também? Então, o Senhor está dentro e fora de mim. Deus e o Cristo estão inteiro dentro de mim, o Evangelho, só que também estão em tudo. E eu já estou me esforçando para deixar que eles comandem a minha fala. Falar o que eles ordenarem que eu fale. Quando não sai nesse tom, aí é a minha negligência, indisciplina, deseducação mesmo. Se a isso nos acostumarmos, deixar que eles nos conduzam, falar como eles falaram, ou já não sou mais eu quem vivo, é eles que vivem em mim, se a isso nos acostumarmos, estaremos livres para sempre de todas as congestões provocadas pelo muito falar, esquecendo-nos dele. Então, quando esquecemos de Deus, quando nós acostumamos, nós vamos ficar livres de todas as perturbações, todas as congestões provocadas pelo muito falar. E elas só acontecem quando esquecemos dele. Deixar que ele fale por nosso intermédio. Não deixes que a tua boca solte pelos portais dos lábios palavras que ofendem de desânimo, de covardia, de imprudência, de desespero, de ódio e de tristeza, porque não é esse o objetivo da sua função. A função da boca não foi feita para isso. Não foi feita para ofender, nem para levar palavras de desânimo, de covardia, de imprudência, de desespero, de ódio, tristeza. Então não é essa a função. Falar vivendo, iluminando, libertando a vida em todas as suas expressões, posto que o bem de todos é o eterno princípio. Se escapulirem algumas vezes sons não afeitos à moral dignificada, não os repitas, pois a correção é serviço do aprendizado. Então, se escapulir aquilo que não gostaríamos que saísse, nós vamos procurar falar diferente, buscar meios para essa correção, para que não repitamos e criamos um hábito, um instinto, um vício. Por fim, agora o último tópico. Comunhão das ideias. Vamos acelerar o passo, porque eu estou abusando da paciência de vocês. Então, as ideias transformam-se em verbo e o verbo é um dos tesouros do Espírito. Uma dádiva de Deus a seus filhos que podem ofertá-lo sem medo de perda. O Pai que está nos céus jamais toma aquilo que oferece por amor. Sua onisciência se resguarda de entregar os valores a quem não está preparado para recebê-lo. E se queres educar as tuas conversações com os outros e não sabes por onde começar, a disciplina, observa alguns homens que já fazem isso há algum tempo. Cola o teu ouvido no que eles dizem, analisa o que eles fazem e tira a tua parte, começando logo a tua corrigenda. Então, as ideias transformam-se em verbo. Já falamos isso. E os pensamentos em ideias. E o verbo é um dos tesouros do Espírito, porque é um mecanismo criador de expressão da própria consciência. Uma dádiva de Deus aos seus filhos, porque nós expressamos o próprio Deus.
que podem ofertá-lo, Deus pode nos ofertar sem medo de perda, porque só vai ofertar quando estivermos prontos para isso. Porque o Pai que está nos céus jamais toma aquilo que oferece por amor. Porque a gente precisa se capacitar para ser merecedor de tal situação. Sua onisciência, sua suprema sabedoria, se resguarda de entregar os valores a quem não está preparado para recebê-lo. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Quando estamos prontos para usar, por isso que a palavra levou milhões de anos até chegar na espécie humana, para estar pronto e estarmos prontos como seres em evolução a começar a ensaiar para o futuro. Se queres educar as tuas conversações, nós vamos pegar alguém como exemplo e vamos colar o nosso ouvido em que ele fala, vamos observar como ele vive e imitar um Chico Xavier e vários outros luminares que passaram por aqui, o próprio Jesus, falar como ele falou, pensar como ele pensou, sentir como ele pensou e viver como ele viveu, para que nós possamos corrigir a nossa pauta nesse processo de educação. Outros meios. Lê livros sobre o assunto e não fique somente na leitura. Estuda, medita e começa iniciando a mudança no teu falar. Vários livros, além de Horizontes da Mente, da Fala e da Vida, Segurança Mediúnica, Plenitude Mediúnica, Força Soberana, o livro Saúde e tantos outros de Miramês, assim como de vários outros autores. Por vezes, até o teu próprio organismo rejeitará as tuas reformas de dicção. Ele não está acostumado com os sons diferentes da música harmoniosa, de uma palavra livre de discórdia. Deixa eu voltar aqui. Quando a gente atropela as vírgulas, dá nisso. Ele não está acostumado com sons diferentes da música harmoniosa de uma palavra livre de discórdia, livre de exageros, livre de mentiras desnecessárias, livre de medo, de vingança, de ódio. Então, nós que estamos acostumados a tudo isso, o nosso corpo vai rejeitar essa nova dicção. Eu tive uma dificuldade imensa. E o Dr. Jonas percebeu isso outro dia, quando eu não estava em sintonia com os seres que, por meio do meu universo, se expressa a minha própria consciência, a dificuldade que tenho para ler. Aqui está mais ou menos redondinho, por conta desse auxílio divino da minha e de outras consciências. Porque às vezes o meu corpo, quando não quer ouvir uma lição, ele atropela e muda a palavra. Vocês já viram mudar muitas palavras durante essas leituras em nossas aulas. Então, o nosso corpo não está acostumado com sons diferentes da música harmoniosa. Qual música harmoniosa? De uma palavra livre de discórdia. Às vezes ele não está acostumado. Ele vive, se nutre da discórdia. Basta ler no livro Vinha de Luz, Brilhe Vossa Luz, que é o primeiro capítulo, lá, o prefácio, com Emmanuel. Vocês vão ver, tem pessoas que se alimentam da discórdia. Essa palavra livre de exageros, ele não está acostumado com isso também. Livre de mentiras desnecessárias. Mentir para não perder o cliente, por exemplo, como nós temos no Despertar da Consciência alguém que ainda age assim. Então, livre de mentiras desnecessárias, nós não precisamos disso mais. Se eu falar a verdade, eu vou ter muito mais clientes. Se eu conheço o produto, ele é um bom produto, se o cliente necessita do produto, ele vai comprar. Livre do medo, só que da vingança e do ódio. E às vezes o corpo está acostumado com tudo isso. Tem pessoas que se nutrem da vingança, se nutrem do ódio, de causar medo nas pessoas, etc, etc.
Então vamos mudar essa pauta e sabe que o nosso corpo inicialmente vai rejeitar. Vai haver comichões, vai haver taquicardia, muitas coisas como está no nosso primeiro livro com Joana de Ângeles. Ele, o nosso corpo, talvez ande acostumado com o clima da maledicência, com a atmosfera das reclamações indevidas e, de certo modo, foi instruído por ti nessa escola de ilusões. Cabe a ti, meu filho, educá-lo com perseverança. Então aqui é só um complemento da anterior. Talvez nós o instruímos para essa escola de ilusões. E não só dos quesitos que nós falamos lá, eu acabei falando também da maledicência, as reclamações indevidas e etc. Então vamos mudar a pauta e saber que inicialmente o nosso corpo vai rejeitar como rejeita um alimento quando nos propomos ao processo da reeducação. Últimas 3 telas. A boca é o instrumento do princípio e do fim. Tens do berço ao túmulo um caminho mais ou menos longo para que eduques o dom de falar, abrindo com isso um roteiro para outras vidas que te esperam em mais claro alvorecer. Se soubesses o quanto pesa na tua vida o que falas, teria maior cuidado no dizer, e quanto mais cresce a alma na escala evolutiva, mais grava no tempo e no espaço o que fala. Voltando rapidamente, só a finalização. Então a boca é o instrumento do princípio e do fim. Ela cria e destrói. Tens do berço ao túmulo o caminho mais ou menos longo, 30 anos, 60, 100, cento e poucos anos. Meu sogro está com quase 102 anos. Temos esse tempo todo para que eduquemos o nosso dom de falar, nosso modo de falar. E vamos abrir com isso um roteiro para outras vidas, que nós vamos dar sequência nesta oratória. Que essas vidas nos esperam nesse mais claro alvorecer de acordo com a nossa educação, no pensar, no sentir, no falar, no agir. E por fim, se soubéssemos o quanto pesa as nossas falas, teríamos maior cuidado ao dizer alguma coisa. Quanto mais nós crescemos no nosso processo evolutivo na escala evolutiva como almas, mais gravaremos no tempo e no espaço o que falamos, porque uma cópia vem para dentro do nosso universo e outra mergulha no éter cósmico e todo o cosmos fica sabendo do que pensamos, sentimos e falamos. E aí? Foi muito aterrorizante ou não foi tanto assim? Antes de finalizarmos aqui, veja o cardápio para a próxima aula. Prática e teoria. Pode ser o contrário. Porque falamos, pensamentos decadentes, energia divina, canais dos sentimentos, o fenômeno da fala, ondulações da palavra, o que atraímos. Essa didática de Miramês e de todos os autores que eu conheço, eles vão repetindo e vai mudando as informações, como está no nosso primeiro livro e também no segundo. A gente vai repetindo, mudando palavras, acrescentando elementos e vai aumentando os tons, o aprofundamento das ideias. Tanto Miramês quanto Leon Denis, todos os autores que nós lemos, que nós estudamos, têm essa mesma didática. Raros são os que assim não procedem. A didática da repetição.
Por isso que às vezes vai ficar meio repetitivo, mas cada repetição de algo parecido vai ter um ponto a mais no conto que estamos acrescentando. Até esse momento, gratidão imensa. E você que já está inscrito em nossas redes sociais, gratidão imensa. Que não estão, inscrevam-se. Principalmente a migração dos irmãos que estão no Facebook para o Instagram, para o Telegram. Nós estamos no Spotify com mais de 700 inscritos, precisamos mais. No Telegram, já chegando a um número razoável, mas precisamos mais, principalmente lá no Rumble, que é uma plataforma semelhante a esta que pode nos ajudar imensamente em dias vindouros. Então nos ajude a divulgar a mensagem, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, convidando alguém para se inscrever, colaborando no QR Code que aparece na tela, com o QR Code, com o CNPJ quando aparece escrito Pix. Fique à vontade. E desde já a gratidão imensa a todos vocês. Sem esquecer que na segunda-feira, o segundo episódio de meditação à luz do dia, às 20 horas. Saber não é fazer. Na quarta-feira, mais um episódio de Exemplos Não Nos Faltam no mesmo horário. Na próxima quinta-feira, teremos a honra de receber a Márcia Prazinos para falar da evolução dos ciclos evolutivos dentro do sistema solar, no próprio planeta Terra, esses ciclos cósmicos, às 20h30. Na próxima sexta-feira, teremos mais um episódio que estudamos juntos com o grupo Tempo de Despertar o Ser. E nesses episódios, sempre estudando o livro, muitas falas não estão no livro físico, mas vem do livro original. Sempre vale a pena rever esses estudos que vão ao ar no domingo, como esse aqui no domingo, depois repete no sábado. E no próximo sábado também, você vai ter a oportunidade de rever aulas que já foi exibida aqui no domingo, como esta. Então, na sexta-feira, a quinta parte de manutenção da saúde por meio da alimentação. E no sábado, às 20 horas também, a quarta parte desta série, Além dos Horizontes, com Miramês. Aqui estamos na sétima, lá na quarta, no próximo sábado. E no próximo domingo, a oitava aula aguarda você, ainda de Horizontes da Fala. A nona também será de Horizontes da Fala. 11ª, 12ª, Horizontes da Vida. E no próximo dia 27 de janeiro, nós estaremos no Telegram com mais uma live, trocando ideias acerca das palavras de efeito do primeiro livro. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Agendas futuras para janeiro, teremos um seminário em São Francisco, próximo de Palmeira do Oeste, Marinópolis, por ali, lá com os nossos irmãos e amigo Luciano, responsável pela casa. O tema até a segunda ordem é este: quem cura quem? Será das 9 às 12 da manhã. Talvez comece antes. E à noite, no mesmo dia, nós vamos aproveitar a viagem, custo-benefício, e vamos palestrar em Palmeiras do Oeste, onde palestramos em setembro, no dia 24 de setembro, lá no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré. E lá em São Francisco,
é o Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier. Veja a responsabilidade em falar nessas duas casas por conta dos seus mentores. São Francisco é Rua Paranaíba, 1444. E em Palmeira do Oeste, Avenida Catanduva, 41-112. Lá o número é assim. Fica na Coab São José Dias. O tema de lá eu coloquei Lei de Amor, Justiça e Caridade. Mas pode mudar. Da outra vez falamos de gratidão, alegria e esperança. Mas eu creio que é um bom tema, um excelente tema. E a nossa vivência de 2 a 4 de agosto, na Fazenda Capituba, em município de Olímpia, será a 4ª vivência Despertar da Consciência. E o tema é o mesmo, só que em agosto. Quem cura quem? Convidados: Dr. Jonas Moura, Crispim Lúcio, Jonas de Teresina, Piauí, Crispim Lúcio de Jaraguá, Goiás, com a nossa presença, organizado por Elizabeth Henrique, Lúcia Parra, Dona Isabel, Clotilde, Valdirene e tantos outros que nos auxiliam. Quer fazer a sua reserva? Ligue para Elizabeth Henrique, 18 997 20 11 84. Com Lúcia Parra, 14 9 8226 0019. Com Isabel, 17 98169 9889. Gratidão eterna a Aline Gonçalves, a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos e tudo e todos, em nome do Cristo, em nome de Deus. Gratidão imensa, imensurável, eterna. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.